Esse é mais um vídeo aqui no canal em que eu conto como foi as minhas provas finais da UNLP. Nesse caso, eu vou contar pra vocês como foi a minha prova final de Biologia. Quer saber como? Vem comigo! Oi, gente! Meu nome é Stephanie, mais conhecida como Pepe. Eu sou estudante de medicina na UNLP e sejam bem-vindos de volta ao meu canal. E se você ainda não é inscrito aqui no canal, não deixe de se inscrever, porque eu acredito que os vídeos que eu posto aqui no canal podem te dar algum insight. Bom, gente, encerrando aqui a saga de vídeos em que eu conto pra vocês como foi as minhas provas finais orais na UNLP. Esse é o último vídeo, né, em que eu vou contar pra vocês como foi a minha prova final oral de Biologia. Já contei aqui pra vocês como foi a minha prova final de Histologia e Embriologia e de Anatomia. Se você ainda não viu, eu vou deixar o link aqui na descrição desse vídeo para vocês verem depois. Bom, a minha prova final de Biologia foi a minha primeira prova final que eu fiz nesse ano de 2022. Particularmente, dentre essas três provas que eu fiz, a de Biologia foi a mais tranquila, assim, em questão de conteúdo. Eu rendi ela dia 15/11 e aqui agora eu vou contar pra vocês como foi, né, essa minha prova final, porque como vocês devem ter percebido aí, cada prova, né, cada matéria tem o seu modelo de prova, né? No caso de histologia, somente foi ali a prova oral. No caso de anatomia, né, teve a prova teórica primeiro, depois a prática. E aqui nesse caso de biologia, a gente tem primeiro a prova de choice, que é de múltipla escolha, e se você tirar acima de 4, você passa para a prova oral. Mas não quer dizer que você passando para a prova oral você passou, não. Você tem que tirar mais que 4 na prova de choice e mais que 4 também na prova oral. Aí depois eles fazem, né, a média das notas e te dão ali a sua nota final. E aí, como eu falei para vocês, a minha prova foi no dia 15/11, às 9 horas da manhã. E ela foi online, gente. Então, eles mandaram o link pra gente via e-mail. E aí, às 9 horas, a gente tinha que entrar ali nesse link, onde o professor estaria nos esperando. E aí, à medida que as pessoas entravam, ele dava presença. E aí, depois que todo mundo entrou e que ele deu presença, aí ele falava assim, o horário tal, a gente vai começar a prova. A gente tinha que entrar 9 horas e eu acho que a minha prova mesmo começou ali umas 9h30, 9h40. E aí, né, ele falava ali o horário que a gente ia começar a prova, se eu não me engano era umas 9h40 mesmo. E a duração da prova era de 35 minutos e eram 10 questões. Aí a gente tinha que fazer ali a prova no site do Entorno Educativo e ficar com a câmera e o áudio ligado ali no Google Meet. Eu acho que foi no Meet mesmo, se eu não me engano, a plataforma que eles usaram. E aí a gente tinha que ficar com o áudio e a câmera ligada e fazendo ali a prova no site do Entorno Educativo. Aí era como a prova parcial mesmo, né? Quem fez aí nesse ano de 2022, a primeira prova parcial de bio, né, foi online e aí fica ali um cronômetro. E aí foi da mesma maneira. Aí a gente tinha que fazer ali 10 questões em 35 minutos. Acabou o tempo, eles encerram a prova e aí o professor, ele falava, né, depois que encerrava a prova, quem tinha sido aprovado ou não. E aí as pessoas que tiraram mais que 4, elas estariam depois de novo em outro link que mandou assim rapidamente, uns 30 minutinhos depois. E aí você entrando nesse link, né, que seria uma outra sala, era onde você ia render a sua prova oral. E aí, quando eu entrei, depois desses 30 minutos aí mais ou menos que eles mandaram esse novo link, já era uma outra sala com outro professor, e aí basicamente ele só falou ali, né, para as pessoas que estavam naquela sala, o horário que a gente tinha que entrar de novo, porque a gente não via a prova do outro, aí a gente tinha que entrar de novo no horário que ele falava. A minha prova mesmo, eu só fui render a minha prova oral às 13 horas da tarde, imagina a ansiedade, gente. Pois é, ainda mais porque era a minha primeira prova, né, final e ainda oral, eu ainda não tinha feito nenhuma prova oral ao longo, né, desse ano todo, então eu tava muito nervosa. E assim, a minha prova, né, como eu falei, teve 35 minutos, eu achei assim um tempo relativamente ok. São questões mais objetivas mesmo, uma ou outra que requer mais tempo, como as questões de osmolaridade. E uma outra coisa é que a prova de biologia, ela não tem um bolicheiro, né, como a gente viu aí de histo e embrionato. São os temas ali, né, dos TPs do 1 ao 16 que a gente viu ao longo do ano, mas não tem um bolicheiro ali onde sorteia as bolichas e o professor vai falar dos temas que tá ali naquela bolicha. Não, aqui em biologia não tem isso. Vai dos temas mesmo que o professor quer cobrar. Então, tipo assim, tem o TP lá de señalização celular. Aí ele vai pergunta sobre aquele tema. Tem o tema lá de ciclo celular, fazer perguntas ali sobre aquele tema, mas não tem um bolicheiro, não tem
os temas mastigadinhos ali, como a gente vê de histo e embro e anato, não. Assim, eu não sei se isso é bom ou se é ruim. Não sei te dizer realmente, mas eu achei assim uma prova mais tranquila de se fazer em relação às outras, sabe? E aí na minha prova oral caiu sobre mecanismos genéticos, no caso foi a síntese de proteínas, né, a tradução. E como eu tava muito nervosa, gente, num nível que vocês não têm noção, eu não tava entendendo a pergunta de cara. Eu ficava assim, gente, o que ele tá me perguntando? Eu não tava entendendo. Eu falei assim, professor, você pode reformular a pergunta? Porque eu não tô entendendo o que você tá querendo dizer. Eu tava falando, gente, mecanismos genéticos do início ao fim, desde lá de replicação até a tradução. Só que ele só tava querendo que eu falasse a tradução. Aí, por fim, me deu um insight assim, eu falei assim, não, professor, calma, que agora eu entendi exatamente o que você quer me falar. Aí eu fui e expliquei bonitinho pra ele a tradução de proteínas. Passei um tempão explicando tradução de proteínas, aí por fim ele falou assim, tá, ok. E assim, ele deixava eu falar. Ele não me interrompia, só uma vez ou outra que ele me interrompia e falava assim, não, não é desse jeito que você tá falando, é desse. Aí ele me interrompia e me corrigia. Aí depois ele me perguntou sobre mitose e meiose, aí eu já tava mais tranquila e mais confiante. Aí eu desembolei mitose e meiose, falei passo a passo, falei, né, tudo que eu podia. E depois ele me perguntou sobre lisossomas, e aí depois ele me finalizou com o retículo endoplasmático liso, falar as funções, falar sobre ele. E lisossoma da mesma coisa, falar as funções, falar o que ele é. E aí, gente, basicamente a minha prova foi isso. Ele me deixou mais falar, né, tudo que eu sabia, e aí ele me interrompia quando eu falava alguma coisa equivocada. Às vezes ele me fazia uma pergunta ali ou outra, mas basicamente eu fui falando ali o máximo de coisas que eu sabia. Aí no final, fiquei já morrendo de medo, porque ele falou de uma forma que eu pensei que eu já tinha sido desaprovada, ainda mais pelo início, né, da minha prova. Aí ele falou assim, olha, você teve alguns erros, se equivocou com algumas coisas, aí eu já tava assim, ó. Meu Deus, não passei, né? Aí no final ele foi e falou por fim que eu tava aprovada. Tirei uma nota ainda maior do que a de Choice, eu fiquei surpresa. Mas é a questão do nervosismo, né, gente? O nervosismo, ele muda a nossa cabeça num nível. Nessa minha primeira prova oral, né, final, como foi a minha primeira prova, eu tava muito, assim, nervosa. Não tava tão organizada como eu me fiquei mais organizada com relação às outras provas, sabe? Então, tudo é questão de adaptação, tudo é questão de aprendizado. A gente, é com os erros que a gente acerta também, mas aí, graças a Deus, eu consegui passar. E aí, agora, contando pra vocês como eu me preparei essa minha prova final de biologia. Bom, gente, no início do ano, eu fazia um curso de apoio, mas eu achei ele, assim, muito raso, sabe? E aí, só depois, no segundo semestre, que eu conheci o curso da Micaela, que eu indico, assim, de olhos fechados. Gente, se você tem condição de fazer o curso da Micaela, faça desde o início, porque aí você já tenta promocionar e não precisa fazer a prova final depois. E aí, assim, eu comecei a ver as aulas dela, do curso dela de novo, desde os primeiros TPs, e acompanhando ali com os meus resumos. E o bacana é que, assim, no curso dela tem uns testemunhos, onde ali o pessoal vai falando o que caiu na prova, sabe? Como eu falei aqui com vocês agora, o que caiu, né? Que caiu sobre mecanismos genéticos, no caso caiu pra mim sobre a tradução de proteínas, caiu de meiose, contar tudo, né? O passo a passo, qual que é a reducional, qual que é a equacional, o que deriva, né, na meiose, o que deriva ali na mitose. Então, essas diquinhas, assim, sabe, eu achei bem legal. Aí, por exemplo, num tema, assim, señalização celular, vai cair proteína G, essas coisas assim, sabe, eu achei super interessante e super organizado o curso dela também. E aí, assim, como eu sempre falo aqui em todos os meus vídeos falando das minhas provas finais, eu fiz um script para cada tema, gente. Então, de mecanismos genéticos, o que eu falaria se caísse sobre replicação? Eu falaria isso, isso, isso. O que eu responderia se caísse tradução? Eu responderia isso, isso, isso. Quando ele me perguntou, né, sobre síntese de proteína, eu já tinha um script na minha cabeça. Eu sabia o que falar se ele me perguntasse sobre tradução. Só que, assim, eu não tava entendendo a pergunta dele. Só depois que eu fui entender, e aí eu comecei a falar sobre o script que tava na minha cabeça. Então, por isso é importante ter o script, porque é uma carta na manga ali. Porque se você estiver nervoso, como eu estava, te ajuda a lembrar ali sobre o tema, sabe? Te ajuda a iniciar ali o tema, e aí você vai desembolando ao longo da conversa, porque você vai se sentindo mais confiante. Então, de todos os temas, desde o 1 ao 16, eu fui falando, tá, se cair señalização celular, o que eu falaria sobre isso aqui? Tá, se cair sobre ciclo celular,
que eu falaria, né? Tudo que aconteceria em G1, tudo que aconteceria em S, tudo que aconteceria em G2, na fase GO. Tinha tudo isso na minha cabeça, sabe? Se cair sobre retículo endoplasmático liso, tá? Eu preciso saber as funções dele. Então, tava assim, na ponta da língua já. Então, são coisas assim que você já precisa fazer, né? Quando você estiver se preparando aí para sua prova final de biologia. Ter um script, gente, ter um resumo. O script seria esse resuminho, né? O que você falaria caso ele te pergunte sobre algum tema. Ter ele bem definido e bem preparado. E é isso, gente. Eu tentei contar aqui pra vocês o máximo de coisas que eu lembrei aí, né, da minha prova final de biologia. Já tem um tempinho que eu fiz, né? Como eu falei, foi dia 15/11. Mas se eu lembrar de mais alguma coisa, eu vou deixando aqui nos comentários. E se você tem alguma dúvida, me manda aqui que eu também vou respondendo você. Se você gostou desse vídeo, não esqueça de deixar um like e manda também para algum amigo para ajudar ele também. Um beijo e até o próximo vídeo!